Bem-vindos a Inteligências Lúdicas. Meu nome é Rodrigo Manique, estou aqui com queridos amigos Fabrício, do Aftermath. E aí, rapaziada, vamos junto fazer uma gravação aí, falar sobre coisas importantes. Que são jogos de tabuleiro nesse momento complicado que o mundo passa. Leandro Zombie, do Meeples and Nipples. Fala, galera, tudo bom? Vamos que vamos. Hoje é dia de jogatina. Zé Fernandes, do MesaCast. Fala, pessoas e pessoas, estamos aí, vamos falar hoje de nostalgia, hein? E aqui com o meu querido amigo que está na Europa enfrentando o coronavírus sozinho, Lepê. Tá sinistro, meu irmão, quarentena. Tudo. Mercado entra um de cada vez, troço louco. Nosso protetor anônimo. Rapaz, a primeira coisa que esgotaram aqui foi papel higiênico. Viu uma mulher com um carrinho com quatro carrinhos de papel higiênico e não tinha comida. E aí? Então, nós estamos aqui hoje para aproveitar que tá todo mundo na quarentena, então não podemos nos encontrar para bater o papo, para jogar pessoalmente, então por que não gravar um programinha querido, maroto? Né? E hoje vamos falar sobre o quê? Jogos que mudaram a sua vida. Tá? Jogos que mudaram a sua vida lá quando você era pequeno, que você não conhecia o jogo, sei lá qual jogo que você jogava, e jogos que podem ter mudaram a sua vida depois de velho. De repente houve algum gap na sua vida que você parou de jogar por algum motivo e de repente você encontrou o jogo e estourou a tua cabeça. É isso aí. Tá certo isso aí. Antes de mais nada, agradecer a Game of Boards, que está parceira aqui do canal, e também o CNA Largo do Machado. Lá no CNA você aprende idiomas como inglês, espanhol e também muita coisa utilizando jogos de tabuleiro na sala de aula. Não é só o livro, o CD, livro e DVD. Você também utiliza jogos de tabuleiro de uma forma mais lúdica. Você sai daquele mundo só do livro e você começa a jogar em inglês ou espanhol, você utilizando todos os seus conhecimentos e trazendo o seu conhecimento de mundo ali, no jogo de tabuleiro. CNA Largo do Machado. Jabá! Então, o tema é esse. Rápido, jogos que nós éramos pequenos, né? Então vamos começar com vocês. Cada um vai falar um pouquinho de sua infância. Acredito que todo mundo tenha jogado, né? Tenha jogado jogos de tabuleiro. E como foi a infância de vocês lá atrás? Que jogos você costumava? Qual foi o primeiro? Você tem o primeiro jogo de tabuleiro que vocês jogaram e que vocês, nossa, que legal? Ou vocês nem se ligavam nisso? Você já botava na mesa, jogava, o amiguinho chamava? Bom, do Lepê foi o Go, né? Na China, 1000 anos atrás. Oi, sua mãe me ensinou, muito bom. Era aquela classe da mãe dele, né? Ou eu começo, então? Vamos lá. Já que eu estou na China 1000 anos atrás. Cara, a primeira lembrança que eu tenho de uma caixa de um jogo de tabuleiro é um jogo meio que obscuro da Grow chamado Staff. Era uma caixa vermelha, você tinha que completar o quadro de uma empresa com os funcionários. A caixa do jogo sumiu. E é engraçado que eu lembro do jogo, mas eu não lembro muito da minha experiência jogando esse jogo. Meu irmão é 3 anos mais novo que eu, né? Minha irmã, nunca gostou desse tipo de coisa. Então eu acho que era uma experiência meio que tentar jogar sozinho esta pasta com meus amigos imaginários, porque eu não me lembro de ter jogado assim. Explica muita coisa. A primeira vez que eu tive a sensação de estar jogando um jogo de verdade foi um jogo chamado Petrópolis, que é um jogo de... Você constrói torres de petróleo e tal, e foi uma vez que eu fui pro prédio do meu primo, que ele é 1 ano mais novo que eu, e eram os amigos dele da mesma idade, né? Quando a gente é pequeno, 3 anos de diferença é uma diferença brutal, né? Depois que você passa dos 20, 3 anos não é nada. Então foi a primeira experiência jogando com pessoas da minha idade, sabe? Que eu me recorde, assim. E o jogo era um war com anabolizante, né? Porque tinha um controle de área. Agora, aí que tá. Eu não me lembro muito bem da pegada, eu não me lembro se era estilo um war com anabolizante ou se tinha alguma coisa meio mais banco imobiliário, entendeu? Porque isso daí, cara, devia ser, sei lá, 79, 80, sabe? Quando eu joguei esse jogo. Então já tem algum tempinho. Isso
lembrança de jogo de tabuleiro, né? Um pouco mais à frente, já para adolescência, um amigo meu trouxe uma coisa que se joga na mesa também, não é exatamente jogo de tabuleiro. Ele fez intercâmbio nos Estados Unidos, isso devia ser 84, e ele trouxe as regras do D&D. Meu irmão, aquilo ali era um negócio do capiroto, cara. Idadinho diferente, sabe? Porra, dos personagens que você fazia o que você queria. Pô, aquilo ali abriu a mente pra cacete. Tá? E aí rolou um hiato sem jogar, né? Quando eu entrei pra faculdade, eu comecei a jogar com uma galera que fazia inglês comigo. E o primeiro, apesar de eu ter o livro de regras, de ter feito os personagens, a gente não chegou propriamente a jogar o D&D. Eu fui jogar RPG já assim que eu entrei pra faculdade, devia até o quê? Foi o primeiro semestre de 89, por aí, 89, que o primeiro que eu joguei foi o Marvel Super Heroes. E do Marvel Super Heroes a gente avançou direto pro AD&D. E aí... Marvel Super Heroes, o RPG, aquele da TSR. Sim. Caixa preta? Com a tabelinha colorida? A caixa amarela. O Marvel amarela. A caixa amarela. Rebentando na parede. Isso. E daí, meu irmão, eu conheci a Leonardo da Vinci e minha vida mudou para sempre. Aí que começamos a entender o que é dólar livro, né? Pois é, cara, isso daí era meu câmbio de empréstimo entre os meus amigos, cara. Você ia pra... Você devia $1 livro, cara, se você não tivesse dinheiro. Garantiu que você ia ficar longe das drogas, você ia ter dinheiro para consumi-los. Pois é, você indexava as dívidas tudo em $1 livro. Né? Então, depois do RPG, eu entrei em outro vício maldito, que foi o Warhammer. Acredito que sabia. Isso aí também. Por isso que eu nunca tive muito dinheiro. Porque eu sempre tive no que gastar. Na verdade, acho que a gente sempre procurou algo para ter, assim, para gastar um dinheirinho, né? Exato. Um hobbyzinho, alguma coisa para largar um dinheirinho. Então, esse é o Lepê Garoto no mundo dos board games. Quem é que assume aí a pauta? Sensacional, cara. Que linda história. Acho que todo mundo tem um pouquinho disso, né? Ao mesmo tempo, todo mundo se encontrou. Como é que a gente não se conhecia? De repente a gente cruzou ali, ou na Bárbara das Magias, ou ali na loja ali em Ipanema. Com certeza, RPG Rio, a gente se esbarrou. Na Com UERJ. certeza. Em alguma RPG, de alguma edição, a gente já deve se esbarrar. Deve ter olhado pro outro lá. Arrombado, cara, que é nojento. Eu frequentei a Ponte HQ, cara, durante muitos anos. Então é bem provável que a gente se esbarrou por aí. Eu e o Lepê a gente já se conhece há mais tempo, né? Por causa do Warhammer. Né? Mas a Ponte HQ eu frequentei bastante mesmo. Não só por causa do Warhammer. Mas eram de facções rivais, né? Lá do B. A facção do Lepê abandonou ele, eu abracei. Eu falei, não, vem comigo. Eu sempre te amei, nunca consegui. Então, em algum momento eles sempre se encontram, né? E tá aí até hoje, viu? Mais forte que uma árvore. Pode vir o vendaval que não vai derrubar. Zé, quer continuar aí? Pode ser. Eu acho que sou, não sei, talvez o mais jovem aqui, eu mais ou menos, não sei, o Leandro, tu tá com quanto, Leandro? É porque não cresceu, é difícil. Eu vou fingir que não vou ver. Eu tô com 40, 40. Ah, tá. Então, um pouquinho... No copinho de 12. Eu vou fazer 38 esse ano. Então eu sou o mais jovem aqui, eu acho. Aí, é o seguinte, na verdade, eu devo muito a começar a jogar tabuleiro pra minha irmã. Engraçado que a minha irmã ela não tem nada a ver comigo. Ela é completamente diferente. Não tem barba. E não tem barba, essa é uma grande diferença também. Mas, adotado, né? Mas é só ela deixar crescer, mas ela nunca quis, aí, né? Não é culpa minha. Nossa! Aí, mas assim, hoje em dia a gente é super diferente, mas quando eu era criança, assim, pegar foto, nós da mesma idade, né? Ela é 7 anos mais velha, mas pegar uma foto assim, quando a gente tinha, né, a mesma idade, não dá pra dizer quem é, porque ela tinha o cabelo curtinho, não dá pra dizer quem é.
A gente é bem parecido fisicamente, né? Quando criança. Mas engraçado que, assim, a maioria das bandas de rock que eu escutava é porque ela escutava. Porque, assim, quando eu era criança, ela estava adolescente, então estava naquela época rebelde de escutar, né, rock, de sair e tudo mais. E engraçado, cara, ela tinha jogo de tabuleiro. Aqueles jogos de tabuleiro da Estrela, da Grow, né? Clássico. Todo mundo teve. Mas era engraçado, porque os jogos eram dela, não eram nem meus, e eu adorava jogar, eu queria muito. Cara, ela tinha o Banco Imobiliário, aquela caixa branca, né, o mais antigão mesmo, né? E, porra, eu adorava aquilo, cara. Eu ficava maluco, porque eu ficava vendo as pecinhas, né? Ficava vendo as pecinhas, a casinha, o hotel. Componentezinhos, né? Componentes, eu achava maneiríssimo. E eu, como você falou, eu não tinha ideia de que era um jogo de tabuleiro. Pra mim era um jogo. Não tinha essa coisa, né? De que, isso aqui é um jogo de tabuleiro e tem a regra tal. Não, pra mim era tudo era isso, né? O pessoal fala muito do War, eu só fui jogar o War depois de adulto. Todo mundo falava, e até hoje eu nunca joguei jogo da vida. Nunca joguei. Porra. E assim, porque eu jogava os que ela tinha perfil, ela tinha até aquele que era bem de criança, né? Até o Manique falou que a gente podia falar jogo de criança, que era o cara a cara, eu me amarrava, que tem até hoje, né? Um dia desse até eu joguei com a filhinha do amigo meu. Ela tinha lá o cara a cara do Frozen. Eu até joguei. Pô, é divertidão, cara. É bem engraçado. Mas aí, e tinha muita coisa que o Lepê falou. Como ela era adolescente, e quando eu comecei a ter idade suficiente para poder jogar, ela não queria mais jogar. Principalmente comigo, né? Porque eu era criança. E só nós dois, os primos, assim, não tinham muito contato. Então eu não jogava com ninguém, eu ficava jogando esquizofrênico lá, sozinho mesmo, banco imobiliário e tudo mais. Aí, até que, mesma coisa, muito parecido com a história do Lepê. Eu fui num prédio de um amigo meu, conheci uma galerinha, com, sei lá, 8, 9 anos, o cara trouxe, porra, bora jogar um jogo aqui que é um livro. Aí, trouxe o GURPS. E aí, cara, a gente começou desde então a jogar direto, era todo fim de semana, direto, D&D. Aí drogas pesadas, né, cara? Não, já chegou. Caraca, já chegou como, né? 2 pés, GURPS. Mas assim, a gente não usava, sei lá, 1/3 das regras, né? A gente dava uma baixada legal na bola, assim. Senão... Nunca usaram as regras pra cavar um buraco, né? Não, tá maluco. GURPS, ele na virada de 80 para 90 foi o jogo mais vendido no Brasil, cara. Sim, então. Foi porque o D&D aqui não emplacou por causa da editora, né? Eu acho que foi Abril, né? Foi Abril, trouxe jornal com material bem ruim. Pois e não investiu em propaganda. É um conceito muito diferente. Tinha uma loja, o Osni. Uma loja do... A Banco do Osni, sim. Banco do Osni, tem até hoje. Até hoje, no centro do Carioca. O camarada que me apresentou o Manique indiretamente, né? Que é o Rogério, ele foi dono de uma loja em Laranjeiras. Foi a loja que mais vendeu GURPS, acho que ou no Brasil ou na América Latina, não sei. Cara, ter um livro em português, isso abriu o acesso, sabe? Eu peguei a época de que só existia livro em inglês, uma pessoa tinha um livro e 50 xerocavam. Né? O último, a página estava mais cinza do que qualquer coisa, tanta xeroca. Pois e é engraçado naquela época, né? Aquela coisa do sommelier de jogos, né? Da galera sommelier que não gostava do jogo traduzido, porque perde a essência e realmente eu nunca serei um ladino, Rogue Forever. Aquela mesma galera que gostava de falar Glingon, né, pai? E aí, cara, eu fiquei muito nessa parte do RPG. Durante anos, muitos e muitos anos, sei lá, quase 30 anos eu fiquei só jogando RPG. E aí, depois é que eu voltei. Mas foi muito por causa da minha irmã. Muita influência, assim, pelo menos no início, muita influência da minha irmã. RPG não, aí foram os amigos, mas... Muita influência. Mas foi isso.
Muita influenza, não, coitada, que isso. Pô, bacana. Mas bem parecida a história do Lepê. Engraçado também, eu frequentei muito uma loja, mas eu não frequentava a Ponte HQ, eu frequentava uma outra loja que vendia quadrinhos, né? Que é outro vício. E também muito RPG. Que eu morava na Taquara. Não, eu morava na Taquara, no Jacarepaguá. Metrópolis. Exatamente. Eu ia direto na Metrópolis. É do Thales, o irmão do Tássio, que era o dono da Ponte É. HQ, né? Grande Tássio. Faleceu Exatamente. recentemente. Exatamente. Pô, bacana. Cara, muito gente bom. boa pra caramba, Thales. Sensacional. Muito gente boa. Cara, Nossa, tropa, Hoje ainda. Gente boa demais. O Thales ainda tem loja aqui no Meyer, tem a Metrópolis aqui no Meyer. Tem no Meyer também. Laura, Thales, Gente pessoal. boa demais. Tinha um André. Fabrício, vamos lá? Vamos, meu querido. Bem, a primeira vez que eu vi assim um jogo, propriamente dito, tirando aqueles do tio Patinhas, né, que tu ganhava no aniversário, que era de dar peteleco numa roletinha, o número que saísse. Você Eu não tinha nem dado, né, cara? Era uma piranhagem do caralho. O peteleco na paradinha girava, caía, era o que o carrinho ia fazer do tio Patinhas. Eu me lembro uma vez que quando eu cheguei, eu tinha viajado passar férias com a minha família, a gente sempre viajava muito nas férias para alguma casa alugada na região dos lagos, é padrão suburbano, né? Aí um dia eu cheguei dessas viagens e tal, fiquei tipo umas férias inteiras em algum lugar do Rio de Janeiro. E quando eu voltei, cara, o pessoal do prédio tava bombando jogando Master, cara. Achava sensacional. Um tabuleirozinho que você vai andando, vai pegando, tem que responder as perguntas. E o moleque queria jogar. Só que naquela época eu era o mais novo do prédio. Né? A rapaziada aqui da rua hoje tá tudo quase chegando nos 50, 47, 50, eu tenho 43. Então eu era 4 anos mais novo do que o maluco mais novo. Então todo mundo fala, pô, cara, tu não vai entender nada, que isso aqui é pergunta de história, matemática. Porra, só que eu com 6 anos eu achava que o maluco ia perguntar isso sobre quem descobriu o Brasil, caralho, tal, não sei o quê. Mas enfim, obviamente eu não joguei, mas eu ficava salivando, achava sensacional ter uma parada onde andando um marcadorzinho e as pessoas iam pegando cartas para ler pergunta para as outras, né? Aquilo era muita coisa de televisão, você só via aquilo na TV. Você tem aquela parada para poder brincar ali e tal. E aquilo ficou ali naquele meio imaginário. Até que um dia a galera foi gente se mudando, né? A pessoa começou a ficar mais velho mesmo. E a galera mais próxima, um dia o maluco virou para mim e falou: porra, vamos descer. Meu pai comprou um jogo para mim aqui, o tal do Banco Imobiliário. Vamos ver qual é. Cara, eu achei sensacional eu poder ter dinheiro de papel na mão. Você tá naquela época da escola que tu tá aprendendo a fazer as contas, tu já acha que já é um ser humano pensante, você só é um pré-adolescentezinho. Então eu achava sensacional. Eu podia falar para minha mãe que eu podia agora ir na padaria comprar e saber o troco, sabe? Que eu tenho que receber direito. E o Banco Imobiliário me chamou a atenção por causa disso, pelo visual, pelo lance do dinheiro, de ter que pagar em dinheiro, pegar o troco, não deixar os outros te enrolarem e tal, não sei o quê. Isso era muito sensacional. Isso foi a parada que me chamou a atenção para os jogos de tabuleiro. Né? Então essa é a memória afetiva que eu tenho da infância. Aí depois veio o jogo da vida, né? Eu me lembro que mudou para o andar de baixo do meu uma menina que estudava na mesma escola que eu. Né? Na verdade ela se mudou e depois a gente descobriu que a gente estudava junto. E ela começou a ganhar, ela ganhava muito jogo do pai dela também. Então eu joguei aquele Sem Censura, que era um jogo que era de perguntas e respostas um pouco mais picantes, assim. Isso tudo, gente, com 14 Leda Nagli. No... e era engraçado. Roda viva, né? Tinha Leda Nagli. Aquilo foi lançado quando o Sem Censura bombava. Era o programa que todo mundo via no final da tarde, no Rio de Janeiro. A parada bombava absurdamente. Mas não tinha nada a ver com o programa de TV. Então, tipo, ela ganhava muitos jogos. Então, aí foi que eu joguei Jogo da Vida, né? Joguei Detetive. Aí um brother meu que me apresentou RPG, mas eu já tinha meus 15 anos, se não me engano, 15, 16 anos, que ele me apresentou RPG, ele também comprou o Scotland Yard, que foi o primeiro jogo que saiu daquele home moviezinho normal. É muito maneirinho, cara. Nossa, esse jogo é foda, não. Você tinha que ler as dicas das paradas, interpretar e tal. Então foi assim o primeiro passo no infinito, né? Na escuridão, né? A partir de agora vai ver. Né? Mas obviamente que depois veio vários, né? Mas a memória afetiva que eu tenho é disso, da galera no play do meu prédio, no salão de festas do meu prédio, jogando esses jogozinhos mais casuais. Cara, isso não tem preço.
Isso é maravilhoso. Cara, assim, às vezes eu paro, às vezes eu vou dormir e eu começo a lembrar das coisas que eu... Poxa, eu lembro daquilo ali, que bacana. Foi por isso até que eu quis gravar esse programa com vocês. Agora nós vamos falar sobre a infância do pequeno Leandro. Do menor ainda, Leandro. Do menor ainda, né? Tambolina, Leandro. Então, quando eu era menor do que eu já sou... Era conhecido como polegarzinha. Eu ficava dando uns catucos assim atrás do Lepê. Tipo do Caxambi. Então, o que acontece? Eu conheci todos esses, que todos não, né? Mas eu conheci grande parte desses jogos clássicos, né? Jogo da Vida, Banco Imobiliário, Detetive. Era legalzinho, mas, sabe, você é legal, divertido, tá, bacana. Mas não dava aquela... primeiro sentimento, assim, diferente que me passou foi num jogo bem obscuro que foi trazido aqui pela Grow com o nome de Alerta Vermelho, a invasão da nave espacial Star Trump. Ele foi trazido aqui pela Grow, é um jogo da década de 70 e esse jogo ele existe até hoje, ele já mudou de editora várias vezes. Atualmente ele está pela Steve Jackson Games com um nome, caraca, grande, né? Enorme. The Awful Green Things from Outer Space. É isso aí. Então foi a primeira vez que eu vi assim, cara, primeiro você abre o tabuleiro, bicho, são vários componentes. É um tabuleiro, é uma nave espacial em que você tem jogadores totalmente competitivos, é interação direta, um vai jogar de Alien, outro vai jogar com a galera da nave espacial. O setup é diferente, porque você rola os dados para ver quantos ovos, quantas larvas, quantos bebês e quantos alienígenas adultos você vai ter. E aí, quando você está jogando com o pessoal da nave, eles vão encontrar com os alienígenas e vai sair a porrada. E o que é maneiro é o seguinte, no começo do jogo, como é uma vida extraterrestre e você não sabe o que acontece, cada vez que você se utiliza de um tipo de uma arma, você pega, joga num saco para você ver o efeito que essa arma vai fazer no alienígena. Então, às vezes, você usa uma arma de raio letal. Você joga, ela vai duplicar o alienígena. Então, onde tinha 2 adultos, passa a ter 4. E, às vezes, você pega uma lata de ervilha e aquilo mata o cara. Então, cada vez que você usar uma arma pela primeira vez, você vai fazer isso. O jogo é muito legal. E, em algum momento, quando os humanos estão perdendo, eles têm a possibilidade de fugir. E aí, quando eles fogem, você tem que juntar um certo número de humanos, né, de pessoas da nave, de tripulantes. Você tem que limpar, o jogo tem 3 hangares, você tem que limpar um dos hangares, e aí começa como se fosse uma aventura solo. Você vai anotar quem foi que foi para aquele local, os atributos, você vai separar esses personagens, porque os personagens têm atributos diferentes. Ele é quase um proto-jogo de guerra. Aí começa uma parada bem tipo aquele jogo de aventuras heróicas, em que você escolhe o caminho que você vai. Se você quiser ir para a estrela mais próxima, escolha o número tal. E aí você pega o manual de regra no final e você vai lendo com os quadrinhos que eles vão te mostrando o que está acontecendo com você. Então, pode acontecer de você fugir e de você não conseguir sobreviver à sua fuga. Aí os alienígenas ganham. Ou pode acontecer de você fugir e você tem que sobreviver com tantas pessoas para você poder ganhar. Então, cara, a primeira vez que eu joguei isso, eu falei, caralho, mas que parada foda, que jogo maneiro. E eu perdi esse jogo, mas foi isso que começou a chamar a atenção. Foi um ponto assim que eu virei e falei, cara, jogo de tabuleiro não é só você rolar o dado e você andar e você fazer aquilo que você cai na casinha. Cara, foi assim, muito maneiro. O jogo, vamos lá, né? Década de 70, final de 70. O jogo não é grande coisa, mas ele era bem diferente de todos os outros jogos que tinha no mercado que eu conhecia. Eu achei muito legal, muito maneiro. Eu acho que as pessoas que jogaram, devem ter jogado esse jogo também, deve ter sido o Shyamalan, porque ele deve ter se baseado para fazer aquele filme Sinais, né?
Porque os alienígenas você podia matar com água ou café, sei lá, uma coisa assim. Com água. Com água. Cara, eu fui ver o jogo no BGG. Você vê a caixa do jogo e você fala, esse é um jogo que o zombie gostaria, pela caixa. Eu tô calado aqui. Que eu tô coisa calado horrorosa, meu aqui. Tá amigo. calado aqui. Puta, Eu já ia virar velho. pra Você falar, olha e você já fala, esse é jogo do zombie. Eu já ia virar e falar, ó. E o pior é que eu tô quase comprando, cara, pelo valor nostálgico Claro. do jogo. O jogo é uma merda, cara. Mas eu tô quase comprando. Não, mas olha só, eu vi os componentes ali, realmente lembra muito aqueles... Ô Fabrício, sabe aqueles wargames de papelzinho? Sim. Quadradinho, com os númerozinhos em volta. Aquela Mas é. coisa maravilhosa. Você tinha ataque, Parece defesa isso e aí. movimentação. A única coisa melhor ali era o tabuleiro da nave, que era o tabuleiro de papel, acho que é Paraná, não sei o quê, como envernizado por cima. Mas o resto era aqueles quadradinhos que você ficava, porra, 1 hora tendo que soltar aquilo tudo com cuidado pra não arrebentar o jogo. Era a nave Super Trump, era isso mesmo? Star Trump. Star Trump. Eu lembro dessa É, caixa. alerta vermelho, o ataque da nave espacial, o ataque à nave espacial. Era uma caixa amarela, enorme, grande pra cacete. Com uma ilustração de uma porradaria pegando, arrebentando o Só jogo. que eu imagino a cabeça do Trump com uns foguetes assim. No espaço. Star Trump, né? Cara, You're isso fake é- news. Que é bem... Não, eu vou ver se eu consigo botar aqui a... Let's make the galaxy great again. Aqui, ó. Vê se isso não é a cara de jogo que o... Jesus Cristo. gostaria. É Não, banana isso, ali? isso é o que você olha pra você e fala, o zombie vai gostar disso. É base, é Você base. olha pra essa bosta, cara. Foi forjado Não tem- nisso aí. Foi forjado nisso aí. Por isso que Isso tá escrito zombie all around, isso aí. Desde pequeno. pelo joinha, É. zombie de qualidade. Pois Temos é. joinha, vou dar assim, ó. Você vê como é Fujam. que Meu Deus do realmente céu. a criança ela é forjada dos 3 aos 10 anos de idade, né? Pois Aquilo é. já vai dizer o teu futuro. E tem algumas que quando chegam aos 10 anos não crescem mais. Nossa. Eu vou jogar isso na conta da saudade. Olha, desses jogos que eu tô vendo vocês falando, esse daí, poxa, eu lembro de ter visto numa loja lá em Curitiba esse jogo. E eu falei, nossa, deve ser bem bacana, mas era caro tudo, não tinha como comprar, né? O meu, cara, o meu, assim, é mais simples, né? Na época eu não morava no Brasil, eu morava, na época eu comecei a jogar jogos de tabuleiro, eu tava na Argentina, depois lá tinha alguns jogos de tabuleiro lá, que era, tinha uma chamada, tinha no Paraguai também, que eu morei, e tinha um jogo, Banco Imobiliário, mas não tinha esse nome, era El Banqueiro. Monopoly. Era tipo Monopoly, era El Banqueiro. E Caraca, até o nome é mais Vai maneiro, né? Parece o nome de Platoplomo. traficante. Né? eu tenho a caixa, eu Plata tenho. ou plomo. Você pagava tenho. de dois jeitos. Ou Eu plata tenho. ou plomo. É, o Platão Plum. Eu tenho esse jogo, eu tenho a caixa bonitinha, eu não consegui achar, porque deve estar num baú aí. E eu jogava bastante isso. Eu era muito solitário. Minhas irmãs moravam no Brasil, eu morava lá com meus pais. E não dava pra fazer muita amizade. Então eu jogava sozinho, ou eu jogava quando ia pra casa de algum amigo do meu pai lá na escola, quase não costumavam jogar. E quando eu já tava com mais ou menos uns 12 anos, eu só conhecia o Banco Imobiliário. Aí me foi apresentado isso numa viagem pro Brasil chamado Invasores. Não sei se vocês já ouviram falar. Esse joguinho aqui, ele é da Grow. Né? E É a ele é o versão do basicamente... Cosmic Encounter? Não, né? Oi? Não é a versão do Cosmic Encounter, não. Né? Não. No, o Cosmic Counter era Cosmic Counter. Era Isso. Contatos Costa. Isso. Contatos cósmicos. Isso mesmo. Pois esse teve no Brasil. Eu cheguei a ver a caixa numa loja chamada Camalito, lá em Foz do Iguaçu. O Contatos Cósmicos. Mas tinha a idade, era 14 anos ou mais, uma coisa assim, acho que na época eu tinha isso. E esse jogo basicamente era o quê? Era a Terra e o planeta e naves que você vai enviando pra destruir a outra e um canhão. Só isso. Outro jogo que eu conhecia da Glasslit era o jogo chamado Buck Rogers, que tinha bolinhas de metal. Eu acabei de lembrar dessa parada aqui. Bateu. Caraca. Ficava assim, né? Pá. Era tipo uma seringa, né? O troço. Tipo a seringazinha, jogava a bolinha nos outros. Eu gostava muito dele. Achei aquele do caralho. E tinha um Batalha Naval que era assim também. Tinha o vermelho. Na verdade, já tinha um monte de franquia dentro dele, né? E chegou até a década de 90, início da década de 90, saía toda hora um jogo com alguma franquia moldando esse modelo. Era bem maneiro.
Mas o maneiro do Batalha Naval é que tinha o canhão com espelho e você olhava por ali para ver o navio lá do outro lado. Eu lembro que uma vez um vizinho do prédio, ele quebrou um navio daquele e o avô dele estava tentando fazer em madeira. Porra, eu desde criança gostava dessas paradas de habilidade manual, mas o velho era nojento pra caralho. Eu levei tanta patada daquele velho, meu irmão. E aí você quer saber, Dani, isso não vale a pena. Não, porque eu levei criança já querendo esculpir o caralho, e o velho só me dando coice. Eu nem gostava muito do neto dele, então ele vai tomar no cu junto com o neto dele. E ó, hoje é a noite do ódio, né? A gente vai fazer um episódio de The Purge aqui. São crianças, são mágoas antigas. Tô vendo. Engraçado que claro. não, aquilo era mais tipo live action, né? O Buck Rogers, o Batalha Naval. Então, engraçado que ele nem veio à minha cabeça quando vocês falaram de o Batalha Vermelha era vermelho, a caixa era vermelha e o Buck Rogers era azul. Sim. Porque esse tipo de jogo você acabava encarando mais como um brinquedo do que como um jogo, né? Pois é. E tinha a série do Buck Rogers, fez muito sucesso. Isso, Nossa tinha um robô senhora, esquisito. esse robôzinho Era era um moleque com roupinha dourada, meu irmão. E era o robô. O jogo foi tão fantástico. E era um jogo né? caro na época. Eu tive que esperar 2 anos pra comprar esse negócio. Eu nunca tive acesso ao capital. Eu tinha que ganhar de alguém. Então, eu ganhei isso aí no aniversário de alguém. Qual deles, Fabrício? Esse do Buck Rogers, da balinha de... Um jogo que eu me lembrei aqui, que eu tive acesso na minha adolescência, que foi uma frustração, porque eu escolhi um jogo que eu gostei na estante para dar de presente pro filho de um amigo do meu pai. E foi o Scratch. Porra. Eita! Primeiro jogo com leilão. A gente demorava tanto, porque meu pai ia à noite para casa dos amigos, tá? Eles iam jantar e eu ficava jogando lá. Eu, meu irmão, minha irmã, ele tinha um irmão mais novo. Então, ele tinha exatamente a minha idade. A gente começava a jogar, meu irmão atrapalhando e o dele também. A gente conseguia terminar o leilão, a gente não conseguiu jogar uma partida, porque quando a gente conseguia terminar o leilão, cada um montar o seu time, tava na hora de... Puta que pariu, eu nunca consegui jogar uma partida de Scratch, só montar o time. Pô, mas que Scratch, hein, cara? Não, e outra parada. É um jogo super raro hoje, né? Pois é. É um jogo do Chico Buarque, mano. Bem maneiro. Fui ver, tem nego que dá um rim por essa porra hoje em dia. Cara, eu fui ver, tá R$360. Tá mal. Cara, e o jogo, as regras eram tipo assim, você botava os jogadores, eles tinham estrelas, né? Então, você puxava uma carta. Se o seu jogador tiver 3 estrelas, ele passa pro lateral direito. Se não, recua para não sei quem, entendeu? Se ele tivesse... você tinha um requisito de estrelas no jogador, se ele tivesse até aquele valor que tá pedindo, daquele valor a mais ou mais, ele fazia, senão ele fazia uma coisa pior. Era assim. Esse jogo, o que será que aconteceu com esse jogo que ficou tão caro? Foi sutil aí. Foi sutil. Lá vem, Não, já foi. Manique! Já foi. Então, O que será? Não, eu pensei que. Então, ele foi, mas eu pensei que ele ainda ia mais longe, entendeu? Não sei, Manique, o que houve com este jogo? Você pensou que fosse uma piada em 2 atos, né? Pois é, eu pensei que ele armou na primeira estrofe e ia fechar na segunda, sei lá. O que aconteceu com esse jogo? Morreu na contramão atrapalhando o trânsito. Nossa! Isso é cultura, hein? É construção. Pois é, ele é um cara que, como cantor, tinha que ficar calado. Que isso? Como compositor. Pô, ele dá esperança pra todo mundo, cara. Ele e Arnaldo Antunes não cantam porra nenhuma. Excelentes compositores, mas não cantam porra nenhuma. Chico Buarque e Arnaldo Antunes, eles não são cantores, eles declamam. Então, não são cantores. Então ele vai pra sala Cecília Meirelles declamar pra puta que Tá pariu. fechado, cara, tá fechado. Cantar não. Cantar não, entendeu? Vamos lá, Marique, puxa o próximo bloco aí, querido. Eu acabei de falar ainda. É isso. Um pequeno Manique era prolixo dos jogos.
Não, só mais 2 aqui. Como assim? Por isso que hoje em dia eu acho que eu gosto muito de jogar jogos pra 2. É mais fácil de juntar do que 4 pessoas. E assim, voltando, o Invasores é pra 2. Esse aqui, com 12, 13 anos, mudou bastante minha vida, porque na época tinha uma namoradinha, jogávamos... Esse aqui, cara, é da época, tá? Quando eu tinha 12 anos. Esse combate Cara, esse combate tá combalido, hein? Opa! Essa menina te amava muito, hein? Nós jogávamos muito. E hoje quem joga é meu filho. Ela te amava pra caralho. Puta que pariu. E depois de muito tempo, assim, a gente... um pouco depois, eu comecei a jogar algumas outras coisas. Eu lembro que o último jogo que eu tive a oportunidade de jogar não era meu, e era brasileiro. Eu lembro que eu vi numa loja lá em Curitiba também, que era Fuga da Estrela da Morte, que era o Star Wars. Você montava o tabuleiro, você tinha umas figurinhas de papel, e você tinha que rolar dado. Era um jogo assim bem, bem antigo, não sei se vocês já ouviram falar. Fuga da Estrela da Morte. De 77. Isso. Tinha no Brasil, né? Cacete! Então, daqui a pouquinho eu vou botar a imagem aqui pra vocês verem. Caraca, eu tava aqui como Guerra nas Estrelas. Isso, Guerra nas Estrelas. Guerra nas Estrelas, Fuga da Estrela da Morte. E era bem bacana. Caraca. Você tinha um negócio, você tinha que andar por aqui, pegar. Você tinha cuidado pra não cair naquele negócio de compactador. Caraca, a Estrela chegou a lançar alguns negócios bem diferentes, né, cara? Sim. Não, tem cartas. As cartas, cara. As cartas com os personagens. Sim. Programa of Tarkin. Eu só achei a caixa e o tabuleiro. A caixa é fininha, tipo a caixa dos Invasores, assim, fininha. Caixa, né? O papelão era bem fininho. Mas era uma diversão só. Era o padrão de jogo brasileiro, né? Aquela carta fininha que, porra, batesse um vento ali e ia embora, perdeu. Exatamente. As cartas, cara. As cartas com os personagens. Sim. Programa of Tarkin. Eu só achei a caixa e o tabuleiro. A caixa é fininha, tipo a caixa dos Invasores, assim, fininha. Caixa, né? O papelão era bem fininho. Mas era uma diversão só. Era o padrão de jogo brasileiro, né? Aquela carta fininha que, porra, batesse um vento ali e ia embora, perdeu. Exatamente. Essas são as cartas do jogo que eu falei pra vocês. Tirado da... Acho que a Marvel lançou... Acho que essa é a arte do jogo baseado na Marvel, né? Nos desenhos da Marvel. Quadrinho. Isso. Da época que fez década de 70, não é? Isso. 80. 70. Não, 80. Vamos passar para a segunda parte, que é quando você já cresceu um pouquinho. Caso algum de vocês não tenha parado de jogar nunca, todo mundo jogou, continuou sem parar. Não foi meu caso. Eu, quando voltei pro Brasil, eu fiquei, assim, voltei a estudar, porque eu não estudava. Não, falando sério. Então, no meu caso, eu fiquei muito tempo sem jogar. Eu voltei a jogar em 91. Eu cheguei ao Brasil em 91. Então, comecei a conhecer os jogos pela Devir, Bárbaras Magias, na loja do Marquinhos, lá na rua Jurupari, na Tijuca, que era a Gibimania. Lá tinha alguns joguinhos. Como é que vocês voltaram? Como vocês voltaram a jogar? Qual é aquele jogo assim que tu veio assim, que você não esperava nada, vindo te acertou? Sabe aquilo que você tá andando no campo de futebol, lá na escola, e os caras estão jogando bola lá e a bola te acerta do nada? E você olha todo recreio era isso. No recreio é isso, então por que não? A partir daí. Recreio era um alvo de bola. Bolada na cara. Então. Muita bolada na cara. Nossa. O zombie dava muita bolada nas costas. Cabeçada no céu da boca, bolada no queixo. E então. Não dá, não começa. Como vocês voltaram? Mas isso o nosso público vai saber na segunda parte desse programa, tá? Para não ficar muito longo, então vamos parar por aqui e fica atento aí que logo já sai a segunda parte desse nosso papo, né, galera? É isso aí.